Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! Caiu em Itaquera, já era! Primeiro jogo da semifinal entre Corinthians e São Paulo, válido pela Copa do Brasil, na Neoquímica Arena, Corinthians 2, São Paulo 1. 2 gols aí do Renato Augusto e um gol aí que São Paulo teve a felicidade de uma bola que bateu na trave pegar no Cássio e entrar. Mas é aquilo, né, cara? O rei, quando ele tá inspirado, não tem como. Renato Augusto, ele é muito diferenciado. Ele destoa, cara. É impressionante o que joga o nosso maestro, o nosso king, o nosso rei Renato Augusto. Mas, cara, vamos lá, o que foi esse jogo? O Corinthians ele entrou aí com uma formação cascuda. A gente viu o Corinthians hoje numa formação um pouco diferente do que a gente está acostumado. A gente está acostumado a ver o Corinthians jogando num 4-3-3 ou o Corinthians jogando naquele 3-5-2 que a gente tanto critica. E hoje o Corinthians ele entra jogando num 4-4-2, né? Tendo ali o Fausto e o Maicon fazendo os papéis de volante, o Juan e o Renato ali como meias, e o Yuri e o Roger na frente. E a linha de defesa do Corinthians, se a gente olhar, era uma linha bem experiente, por assim dizer, né? É uma linha que a gente vem criticando muito, né? O Fábio Santos, Gil, mas foi uma linha que hoje funcionou muito bem, né? Foi uma linha que, talvez pela experiência e até mesmo pela falta de qualidade um pouco do time do São Paulo, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas ela funcionou bem, né? Eu acho que o Emerson Sheik, essa semana ele criticou aí o Gil, a gente até fez uma publicação sobre isso, mas ele falou que realmente a linha precisava ser o Gil titular, precisava ter o Fábio Santos, justamente porque era um jogo cascudo, era um jogo que precisava dessa experiência, e deu certo, né? No primeiro tempo, o Corinthians muito apagado, o Corinthians não conseguia sair. Verdade seja dita, o time do Corinthians era um time cascudo, era um time que tinha essa questão da experiência, né? A gente via um time bem experiente, um time acostumado a decidir jogos, um time acostumado aí com grandes competições, mas era um time que não tinha saída, né? A gente pega aí o Renato e o Juan pelo meio, a gente via que era um time sem velocidade, né? O Maicon fazendo um bom papel aí como primeiro volante, mas errando muitos passes. Isso fazia com que o Roger Guedes e o Yuri Alberto ficassem muito distantes ali de onde estava acontecendo o jogo, que era no campo defensivo do Corinthians. E o São Paulo gostou muito do primeiro tempo, né? O São Paulo ele explorou bem ali o campo do Corinthians, mas sem conseguir criar grandes chances, né? Se a gente pegar ali um VT do primeiro tempo, a gente vai ver que, embora o São Paulo tenha ficado com a bola, embora o São Paulo tenha dominado, por assim dizer, o jogo no primeiro tempo, o Corinthians tem talvez ali a melhor chance de gol do primeiro tempo numa batida do Renato Augusto de fora da área. O que mostra que, embora o São Paulo tivesse o domínio das ações, era um time sem criatividade. Era um time que não conseguia explorar ali os pontos fracos da defesa do Corinthians, principalmente após a saída do Caleri por lesão, né? E aí eu até comentei com alguns amigos meus, eu falei, eles comentando que o que faria aí pro segundo tempo, que não via ali onde mexer. Eu falei que pra mim tinha que tirar o Juan Oliveira, que estava muito mal no jogo. Não é uma crítica necessariamente ao Juan, a gente sabe que vão ter jogos bons, vão ter jogos ruins, mas hoje o Juan estava muito mal na partida. E eu falei que eu tiraria, na verdade eu comecei falando que eu tiraria o Maicon, mas como eu falei, o Maicon estava fazendo um papel muito bom de primeiro volante, era ele que estava reduzindo os espaços do São Paulo ali. Então por isso eu falei pra eles, cara, eu acho que eu tiraria o Juan Oliveira e colocaria o Adson, pra tentar dar uma acelerada no jogo, pra tentar
ganhar aí essa questão de combatividade. E o Luxemburgo parece que me ouviu, né? Logo no começo aí, para voltar para o segundo tempo, é justamente essa alteração que ele faz. Ele tira o Juan Oliveira, coloca o Adson e acaba saindo o gol do Corinthians ali bem no comecinho do segundo tempo, num petardo ali do Renato Augusto de fora da área. Corinthians 1-0, né? A gente até pensou ali que talvez o Corinthians pudesse começar a controlar a partida, mas o que a gente viu foi mais uma vez um Corinthians que faz o gol e chama o adversário para o jogo. O Corinthians deu uma bela recuada e quase que não deu tempo da gente respirar. O Corinthians fez 1-0 aí e alguns minutos depois o Luciano dá um chute de fora da área, acerta a trave e a bola, cara, numa infelicidade absurda. Ela pega no pé do Cássio e vai pro gol. Inclusive, a gente olhando aqui, o gol não foi nem computado pro Luciano, o gol foi computado pro Cássio, né? E aí tem ali um princípio de confusão, onde o Luciano foi comemorar na frente da torcida do Corinthians. Mas enfim, nada comparado ao que foi lá no Peru, né? E cara, o jogo fica truncado, né? Foi um jogo, cara, pra mim foi um jogo muito feio. Foi um jogo taticamente falando fraco. Eu achei o time do São Paulo um time mais organizado, um time mais combativo, mais competitivo. Contudo, é um time que você vê que ele não tem criatividade, ele não tem armação, ele não tem aquele cara para parar a bola no meio campo e deixar o atacante em situação de gol, ou até mesmo em tentar criar uma jogada individual. Não tinha isso. O São Paulo ele não tem isso. O diferencial do São Paulo é justamente o Jonathan Calleri, que saiu no primeiro tempo lesionado. É ele que geralmente faz essa retenção de bola no ataque. E com a saída dele, o São Paulo acaba se tornando até de certo modo inofensivo. E aí o Corinthians, embora sofresse ali com uma certa pressão são paulina, mas não era um sofrimento de o São Paulo atacar, não, é mais questão mesmo de posse de bola. E aí o Corinthians acaba achando ali num lançamento do Murilo, uma falha do zagueiro do São Paulo, se eu não me engano foi o Caio Paulista. E cara, você falhar numa bola quase que dentro da pequena área, marcando o Renato Augusto, meu chapa, é um abraço. Renato Augusto aí decidiu o jogo, foi o cara da partida. Ele não só meteu 2 gols, como ele orquestrou o time do Corinthians. É muito diferenciado esse cara. É muito diferenciado. E aí ele sai no segundo tempo, no finalzinho do jogo ali, pra entrada do Bruno Mendes, na ideia de fechar realmente a casinha. E cara, ele sai ovacionado pela torcida, né? O Renato Augusto, ele é muito diferente. Bem sabemos que esse jogo, ele não é um jogo de 90 minutos, né? Ele é um jogo aí de 180 minutos. A gente sabe que vai ter o jogo da volta no Morumbi. A gente sabe que vai ser um jogo bem complicado, porque o São Paulo no Morumbi é um time muito forte. A gente não pode pensar que é um time, embora eu falei aqui que é um time que quase não tem criatividade, mas é um time organizado, é um time forte, é um time chato de jogar no Morumbi. Então o Corinthians ele tem que ter cuidado. Contudo, para o jogo de volta a gente tem aí algumas novidades no time do Corinthians, né? A gente tem a possível chegada aí do Lucas Veríssimo, que deve ser anunciado essa semana, zagueiro. Esperamos, né, que ele entre aí na vaga do Gil, já que o Murilo vem jogando bem. Aliás, todos os outros zagueiros do Corinthians vêm jogando muito bem. O Gil hoje para mim seria a quarta opção, mas o Lucas Veríssimo chegando, vamos ver aí como é que vai ficar essa linha defensiva do Corinthians. A gente tem o retorno do Gabriel Moscardo, que está se recuperando da cirurgia de apendicite, e para mim o Gabriel Moscardo hoje fez muita falta. O Gabriel Moscardo hoje teria sido fundamental nesse time do Corinthians. Ele é um cara que ele recupera muito bem a bola, ele marca muito bem,
ele ocupa muito bem os espaços ali no meio-campo, e sem falar que ele tem uma facilidade para sair para o jogo. O Gabriel Moscardo, para mim, ele é um volante muito diferenciado. E essa facilidade dele, principalmente de sair para o jogo, de achar os pontas, de achar os meias, para mim vai ser fundamental aí no jogo de volta da Copa do Brasil. E cara, a gente vai ter aí também o retorno do Matias Rojas, né? A gente ficou na expectativa aí, eu sinceramente achei que ele jogaria hoje, eu achei que ele ia pro jogo. Eu achei muito estranho esse suspense, né, que o Corinthians criou aí em cima do Rojas, se jogaria, se não jogaria, se tinha lesão, se não tinha. Eu sinceramente achei muito estranho, achei que ele jogaria essa partida, mas acabou aí não jogando, não ficando nem no banco. Mas pro jogo de volta, acredito que ele já esteja de volta ao time. E cara, o Matias Rojas, ele vai fazer um papel muito diferente nesse time do Corinthians, né? Primeiro porque com o Rojas, o Roger Guedes ele vai acabar jogando mais aberto, que é de fato a função dele. E a gente vai explorar um pouco mais as pontas, né? E cara, pra mim a grande fragilidade desse time do São Paulo tá justamente ali pelo lado direito deles, né? E aí eu quero abrir um parênteses, né? Eu acho que devido à fragilidade do Corinthians ser pelo lado esquerdo, que é onde atua ali o Fábio Santos, e a fragilidade do São Paulo ser pelo lado direito, onde atua o Rafinha, né? Se a gente olhar no mapa de campo, é onde os dois jogadores se encontram. Eu acho que isso fez essas fragilidades se equipararem, né? Fez essas fragilidades dos times ficarem mais parelhas. Só que o Corinthians tendo jogadores para explorar as pontas, ele vira outro time contra esse time do São Paulo, né? Então eu acho que assim, o Corinthians tendo um Matias Rojas, que a gente sabe que pode encontrar ali tanto o Roger Guedes como o Yuri Alberto em condições de gol, como também o próprio Renato Augusto, tendo ali um volante que sabe fazer uma saída para o jogo, porque hoje o que a gente viu muito dos volantes do Corinthians era aquele toque de lado ou até toque para trás. O Ricardinho chegou a comentar num dado momento da transmissão que o Corinthians, quando pressionado, ele acabava voltando o jogo, diferente do São Paulo, que quando pressionava, buscava uma alternativa para sair para o jogo, para sair jogando. O Corinthians não, acabava recuando. E isso faz muita diferença. Porque numa dessa, num volante que às vezes quebra uma linha ou duas até, dependendo do passe, você acaba deixando ali a linha de frente em condições de desenvolver uma jogada até de sair na cara do gol. Então eu acho que o retorno principalmente do Gabriel Moscardo e do Matias Rojas, obviamente, mas eu acho que principalmente do Gabriel Moscardo vai dar um outro ar aí pro time do Corinthians, vai dar uma outra cara para esse time do Corinthians. E cara, como eu falei, eu particularmente, apesar da vitória, não gostei do jogo. Eu achei que foi um jogo muito ruim taticamente. Eu acho que duas equipes fracas, ou duas equipes frágeis, principalmente. O São Paulo, uma equipe sem criatividade, mas muito organizada. Do lado do Corinthians, uma equipe muito qualificada, mas mal organizada. Até mesmo mal escalada. Uma equipe que foi pensada aí de forma cascuda, por assim dizer. Uma equipe que foi pensada na experiência, mas não foi pensada para esse jogo, né? E eu acho que a entrada do Adson mudou um pouco a tonalidade ali do time do Corinthians e acabou dando um pouco desse respiro que faltou no primeiro tempo. Levamos a vantagem para o Morumbi, jogo aí de volta que acontece no dia 16, jogo aí que será na quarta-feira, dia 16 de agosto, às 7h30 da noite, horário diferente aí, não será no horário das 9h30, será mais cedo, 7h30 da noite, jogo no Morumbi. Eu acredito muito
numa classificação do Corinthians, né? Mas obviamente, como torcedor do Corinthians, não poderia ser ao contrário. Mas eu acredito, pensando aí talvez na questão do time como um todo, né? Eu acho, como eu falei aqui, eu acho que o time do Corinthians ele é melhor do que o time do São Paulo, ele é mais qualificado do que o time do São Paulo, ele tem mais peças do que o time do São Paulo. Em contrapartida, o time do São Paulo ele é mais organizado do que o time do Corinthians, e tem mais essa questão da competitividade, né, que muitas vezes a gente vê que vinha faltando no Corinthians. Entretanto, o tabu foi mantido, né? Mesmo com essa competitividade, a gente viu um Corinthians que venceu o jogo, né? Afinal de contas é o que importa. A gente pode ficar aqui falando, como a gente já ficou aqui os 15 minutos falando sobre a parte tática, falando sobre o desempenho, mas o que importa, cara, é a bola na rede. O que importa é chegar ali no final dos 90 minutos e ver quem tem mais gol no placar. E, cara, felizmente hoje deu certo pra gente, né? A gente falar que deu tudo certo não dá, porque aquele gol que o São Paulo fez, cara, foi de uma sorte ímpar. Mas deu certo pra gente, a gente vai pro Morumbi aí com a vantagem de um gol, podendo até empatar o jogo. E eu acho que o Corinthians tem totais condições dessa vez de decidir no tempo normal, tá? Sem ficar sofrendo para ir para os pênaltis. Eu acho que o Corinthians tem condições de ganhar o jogo no Morumbi ou pelo menos sair de lá com um empate. Mas eu acho que o Corinthians tem sim condições de ganhar no Morumbi, principalmente com o retorno aí do Moscardo e do Matias Rojas. Fiel, estamos quase chegando aí ao final desse pós-jogo, mas eu queria fazer aqui um comentário. A gente tá começando aí no nosso podcast, a gente vai começar um novo quadro, tá? A gente tem já o quadro do pós-jogo, que vocês já estão acostumados, que vocês já estão habituados aí a acompanhar. E a gente vai começar um novo quadro que se chama Teu Passado é uma Bandeira. Nesse quadro eu vou trazer histórias de torcedores do Corinthians aí de momentos marcantes, tá? O primeiro episódio, inclusive, já está escrito, falta só fazer a gravação aí que eu devo fazer essa semana, então ele começa aí na próxima semana, começa o quadro Teu Passado é uma Bandeira, e vai ser uma história minha, tá? Um momento marcante meu com o time do Corinthians, com um jogo que pra mim é muito marcante, eu não vou falar aqui qual que mas eu acho que vocês vão gostar muito, tá? É uma forma de você também que ouve aí o nosso podcast, você que acompanha o Spotimão, de você ter a sua história contada, né? Às vezes uma história do que te fez ser corintiano, a história de algum jogo que é muito marcante para você, e aí vocês vão poder mandar essas histórias para mim e eu vou contar elas aqui no nosso programa. Aí vocês, quem quiser ter a sua história contada, basta mandar aí a sua história por escrito, preferencialmente aí um arquivo PDF, um arquivo .doc, para contato.spotimão@gmail.com, e aí eu vou ler as histórias de vocês, vou selecionar aí algumas para que a gente possa contar aí para toda a nação. Beleza? Bom, Fiel, por hoje é isso, um abraço, é nóis e vai Corinthians!